Oi, turma, tudo bem? Vamos continuar então. Na aula passada, nós estávamos falando sobre embalagem primária, embalagem secundária, todas as informações necessárias e importantes que estejam, expressas nessas embalagens. Só para relembrar, embalagem primária, então é aquela embalagem que está em contato direto com a forma farmacêutica, com o medicamento. Então, pode ser um blister, pode ser um envelope, pode ser uma bisnaga, pode ser o frasco do xarope, podendo ser de vidro, de plástico, de alumínio. E a embalagem secundária é aquela embalagem que acaba armazenando ou que está em contato direto, então, com a embalagem primária. Geralmente são as caixas, as caixinhas de papelão, aonde que as informações também têm que estar expressas nas duas embalagens, de nome do medicamento, nome da formulação, indicação, indicação não, seria o uso, se é adulto, se é pediátrico, qual que é a forma farmacêutica, a data de fabricação, a data de validade, o lote, então aquelas informações que são extremamente importantes. Então, esse foi o assunto mais destinado da aula passada. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o armazenamento e a estocagem de medicamentos. Eu não posso armazenar, eu não posso guardar o medicamento em qualquer local, Independente de onde que eu esteja trabalhando, seja numa farmácia hospitalar, numa manipulação, numa drogaria, numa UBS, numa distribuidora de medicamentos. Então, o medicamento, ele tem que ser armazenado de uma forma segura para que eu possa garantir a qualidade dele até que ele chegue no consumidor final, que é o paciente, tá? Então, toda a área que for destinada para estocagem, ela tem que ter condições que permitam preservar esse medicamento, tá? Então, sempre preservar a segurança, a integridade, a qualidade do medicamento. Esses estoques de tempos em tempos, é interessante que eles sejam inspecionados, tá? Como se fosse fazer contagens, arrumações, tá? Inventários. Para que a gente faz isso? Porque quando a gente verifica, se está sendo armazenado de forma correta, se aonde ele está sendo guardado está limpo, a gente acaba verificando se está ocorrendo alguma avaria. O que seria avaria? Estragar, esse medicamento. Então, de repente, a caixa pode estar rasgada, a ampola pode estar quebrada e aí acabou vazando o medicamento e sujou a embalagem secundária, ou então está sem o lacre, aquela embalagem foi violada, ou alguém passou, esbarrou e derrubou, quebrou, Então, sempre a gente tem que estar verificando, fazendo essas inspeções. Aí a gente consegue também ver a limpeza. Todo o local onde é armazenado o medicamento, ele tem que ser extremamente limpo, Não adianta só passar um paninho, só tirar o pó. Não, ele tem que ser limpo, justamente para não correr o risco de ter proliferação de fungos e bactérias na embalagem ou internamente. Tem que ser também longe de pragas, Então, o ambiente tem que ser detetizado de tempos em tempos. A própria vigilância sanitária pede isso. A cada 6 meses, nós temos que detetizar o ambiente em que está sendo estocada e armazenada essas medicações. Tudo bem? Quando a gente faz essas inspeções, a gente também consegue ver prazo de validade. E aí a gente consegue ver se, de repente, tem uma quantidade de medicamentos que está próximo ao seu vencimento. E aí a gente consegue ou acabar dispensando eles mais rápidos, se for dentro de uma drogaria, fazendo algum tipo de promoção. Então, a gente acaba evitando prejuízos aí também, tá bom? Como que eu faço essa estocagem? Aonde que eu posso guardar? Em qualquer lugar? Não. Então, nós podemos guardar em armários, em prateleiras, em estantes, estrado, refrigeradores, no caso, se for medicamentos termoláveis. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá? Eu posso ter armários com chave,
que é justamente quando nós fazemos o armazenamento de medicamentos controlados. Daqui a pouco a gente fala sobre isso também. O que é importante? Eu nunca posso ter, seja lá onde que eu for guardar essa medicação, eu não posso deixar ela colada na parede e nem rente ao chão. Eu tenho que ter um espaço dessa prateleira ou desse armário da parede e pelo menos 5 centímetros de altura do chão. Isso faz com que eu evite proliferação de bactérias e fungos, caso essa parede acabe sendo mofada, né? Caso tenha uma infiltração, e esse mofo, essa infiltração, não vai atingir a prateleira. Então é diferente de um armário, vamos supor, de um guarda-roupa que nós temos em casa, que a gente deixa colado na parede. Para medicamento eu não posso fazer isso. Eu tenho que, essa prateleira, esse armário, essa estante onde eu vou armazenar, tem que ter pelo menos 1 palmo de distância da parede, justamente para evitar a contaminação de umidade ou mofo. A mesma coisa são os estrados, né? Eu não posso armazenar caixas diretamente ao chão. Isso pode pegar umidade, né, e acabar estragando toda a medicação, ou então acaba sujando, né, de poeira, e também eu acabo correndo risco de alguma praga, rato, barata, acabar contaminando essas caixas. Então eu sempre tenho que manter num estrado, tá? E esse estrado tem que ser uma altura de pelo menos 5 centímetros. Essa distância da parede, essa distância do chão, facilita também tanto a inspeção quanto a limpeza, né? Então, se eu manter sempre limpo, eu ter acesso a esses locais para manter a limpeza, eu acabo evitando lá aqueles prejuízos, tudo bem? Então, vamos ver. Como que eu vou organizar? Isso depende, né? Depende do local onde você trabalha. Geralmente se organiza em ordem alfabética, né, para facilitar a localização e evitar trocas de medicamentos. Tem locais que, além de ordem alfabética, separa por forma farmacêutica. Então, vamos colocar em ordem alfabética todos os medicamentos de forma farmacêutica sólida. Então, vai colocar tudo que é comprimido, cápsula, draja, e depois faz uma seção só para semissólidos, pomada, gel, creme, e depois uma outra seção só para líquidos, xarope, colírio, gotas. Então, isso é muito relativo, tá? Tem locais que separa por indicação. Então, coloca todos os antialérgicos, independente de qual é a forma farmacêutica. Então, além de manter em ordem alfabética, separa por indicação, por ação farmacológica. Isso é opcional. A organização tem que ser feita para que eu possa facilitar a vida do profissional, evitando riscos e troca de medicamento. Então, eu tenho que organizar de uma maneira que seja de fácil entendimento e que eu possa fazer essa dispensação com segurança. O importante é que nenhum desses medicamentos, né, esse local de estocagem ou do armazenamento, ele não pode sofrer ação da luz solar de forma direta. Então, eu tenho que manter um ambiente arejado, porém, eu não posso deixar que a luz solar entre, tá? Justamente para quê? Porque eu tenho que controlar a umidade e a temperatura do ambiente. Se vocês tiverem curiosidade, peguem as caixinhas de medicamento que vocês têm em casa e olhem lá. Esse medicamento deve ser mantido sobre a temperatura de 15 a 30 graus. E isso é em todos os locais, então eu tenho que controlar a temperatura dentro de uma drogaria, de uma farmácia hospitalar, de uma farmácia de UBS, de uma distribuidora. Então eu tenho que sempre manter o controle da temperatura, ou com ventilador, ou com ar-condicionado. Eu tenho que manter essa temperatura, porque o próprio fabricante me fala como que eu tenho que manter a temperatura no momento da estocagem. Essa temperatura, ela tem que ser monitorada. Então, todos os dias, ou o farmacêutico ou o técnico em farmácia, ele vai ler esse termômetro e ele vai marcar a temperatura máxima, mínima e a do momento.
pelo menos 2 vezes ao dia. Isso não sou eu que estou falando, são as leis da vigilância sanitária. Então, nós temos que seguir essas regras, tá? E eu tenho que fazer com que a temperatura seja de 15 a 30 graus, tudo bem? Para não correr o risco de estragar o medicamento. Principalmente pomadas, né? Pomada, gel, creme, imagine estocar num ambiente acima de 30 graus. Vai amolecer tudo, um supositório vai amolecer, né? E se eu armazenar numa temperatura abaixo de 15, corre o risco de solidificar, então ela vai ficar mais dura. Então, essa temperatura é extremamente importante. A umidade também tem a sua importância, tá? O valor de referência é de 50% a 70% de umidade. Né, para manter a saúde do colaborador. Então, sabe-se que umidades abaixo de 50, isso acaba trazendo até problemas respiratórios, né? Agora, umidades acima de 70, como o ar fica extremamente úmido, corre o risco de aumentar a proliferação de fungos e bactérias nas instalações. Então, a gente tem que tomar um cuidado para que não mofe, né? Para que não crie mofo, por exemplo, né? Nas embalagens, nas prateleiras, nas caixas, nos fardos. Então, a gente tem que tomar um cuidado com isso, tudo bem? Lembrando, esses termômetros que fazem a leitura da umidade do ambiente, eles têm que estar calibrados. A vigilância sanitária pede que a cada 6 meses ocorra a calibração desses aparelhos. Então, a gente tem que mandar calibrar, tá? Porque não adianta nada eu ter um termômetro lá descalibrado, me informando temperatura e umidade errada, que eu não vou conseguir manter as boas práticas de armazenamento, tá? Outra coisa que é importante, tem que ser um ambiente relativamente espaçoso, né? Para que a movimentação de pessoas, dos técnicos farmacêuticos que ali pegam, armazenam, dispensam, né, esses produtos, esses medicamentos, não fique esbarrando nas prateleiras, correndo o risco de derrubar. O fato de você derrubar e quebrar uma medicação não é só o prejuízo financeiro, mas você pode correr o risco de se contaminar. Imagine um antibiótico, um medicamento controlado. Então, isso daí acaba trazendo até prejuízos, né, para o meio onde que se trabalha. Tá? Então, o uso de escadas também, a gente tem que tomar um cuidado. Então, tem que ter um espaço relativamente espaçoso para que a gente não corra o risco de bater e derrubar e ocasionar avarias, além do prejuízo financeiro, trazer um prejuízo aí para a saúde dos colaboradores, tá? Existem medicamentos que eles são fracionáveis, né? Eu até comentei com vocês, por exemplo, né, os envelopes, as cartelas, ou até mesmo dentro de uma farmácia hospitalar ou de uma UBS, não se faz a dispensação da caixinha fechada. Então, se abre e tira-se as cartelas. Então, essas embalagens que permitem esse fracionamento, elas devem ser fechadas imediatamente após o uso, justamente para que elas não fiquem abertas e corra o risco de ali entrar poeira, entrar algum tipo de inseto e eu possa estar contaminando o restante das embalagens que estão ali presentes, tá? Dentro de hospitalar e dentro de farmácia de posto, de UBS, eu até comentei com vocês, né? As cartelas, elas são colocadas dentro de colmeias ou bins. E essas colmeias e esses bins, elas têm que ser extremamente limpas, né? Eu não posso colocar um punhado de cartelas onde estão contaminadas, onde essas colmeias, esses bins estão sujos de pó, estão molhados, né? Úmidos, porque uma ampola, imagine um bin que eu guarde ampola, e uma ampola quebrou. Uma ampola de dipirona, uma ampola de algum tipo de antialérgico, seja lá o que for o medicamento, a ampola quebrou. Se aquilo não foi limpo e higienizado de forma correta, corre o risco de contaminar as outras embalagens que eu possa vir a colocar ali, tá bom? Então, a embalagem que é fracionada tem que ser fechada imediatamente, tá? Definição de termolábio.
O que significa isso? Então, até agora nós estávamos guardando medicamentos que são possíveis guardar dentro de em um ambiente de temperatura normal, né? Em temperatura ambiente mesmo, que é de 15 a 30 graus. Ai, gente, arrumem aqui para mim, ó, definição termolábil. Eu vou arrumar no PDF para vocês, tá? Então, olha só. O que significa o medicamento termolábil? Termolábil é um produto, não necessariamente um medicamento, mas é um produto que ele é sensível a altas temperaturas. E ele deve ser armazenado em um local refrigerado, numa temperatura de 2 a 8 graus. É claro que existem alguns tipos de medicamentos que eles têm que ser armazenados em temperaturas abaixo de 2, né? Às vezes até em grau negativo. As vacinas, quando estão sendo pesquisadas, ou algum outro tipo de princípio ativo, quando está lá na fase clínica, né, que nós já até conversamos sobre, às vezes há necessidade de guardar em temperaturas negativas, mas geralmente os produtos de temperatura de 2 a 8 graus são essas que a gente acaba comercializando, tá? Que tem dispensação em drogaria, dispensação em farmácia hospitalar, em farmácia de UBS e até mesmo manipulação. Então, para nós, um produto termolábil, um medicamento termolábil é aquele medicamento que precisa ser armazenado em geladeira, em refrigerador. Mas essa temperatura tem que ser o quê? Mantida também entre 2 a 8 graus. Tem que ser, essa geladeira ela tem que ter uma calibração. E constantemente, né, calibrar para que essa temperatura seja mantida. E como que eu sei se ela está entre 2 a 8 graus? Monitorando com termômetro. E esse termômetro também tem que estar calibrado. Essa leitura da temperatura é feita pelo menos 2 vezes ao dia também, pelos responsáveis da função, tá? Então, se vocês têm algum tipo de medicamento que vocês guardam em geladeira, como por exemplo, insulina, dá uma olhadinha lá na caixinha se não está escrito, né? Manter sob refrigeração de 2 a 8 graus. Então, eu coloquei exemplo para vocês, né? Insulinas, vacinas, alguns tipos de hormônios, eles também têm que ser armazenados nessas temperaturas de 2 a 8 graus, tá? Por isso que não pode ser armazenado em geladeira comum, né? Nessa geladeira que a gente tem em casa. Por quê? E muito menos na porta da geladeira, né? O fato de abrir e fechar a geladeira, você faz com que essa temperatura oscile. Então, em ambientes que tem que ser armazenado produtos termoláveis, existe uma geladeira única para isso. Ela é específica para o armazenamento de medicamento. Eu não posso guardar ali alimentos. Uma que é a contaminação e outra que o abrir e fechar dessa geladeira sem a necessidade acaba descalibrando e eu acabo perdendo, né, esse controle de 2 a 8 graus de temperatura necessária. Tudo bem? Então, olha só, isso é para medicamento termolábil, medicamento de geladeira. E os medicamentos controlados que pertencem à portaria 344 de 98? Quando vocês tiverem legislação farmacêutica, vocês vão passar por essa lei que é extremamente importante para nós da área da farmácia, tá? Então, esses medicamentos que são controlados, que são aqueles tarjados, a qual eu só posso fazer a dispensação com a retenção da receita, eles têm que ser armazenados em um local separado, tá? Eles não podem ser armazenados no mesmo ambiente que os demais. Então, geralmente ficam em salas separadas e esse armazenamento é feito em armários, tá? Com chave, aonde essa chave fica no poder do farmacêutico. Só o farmacêutico pode mexer, tá? Se o técnico houver a necessidade de fazer uma dispensação, vai ter que chamar o farmacêutico para que possa fazer a dispensação. Então, esses medicamentos pertencentes à portaria 344 é de exclusiva responsabilidade do farmacêutico, tá bom? Então,
geralmente é armazenado em armário com chave, tá? Mas todos os cuidados que nós estávamos falando continuam. Então, o armário tem que ser longe da parede, tem que ser limpo, né? Eu não posso deixar nada úmido, eu tenho que ter o controle de temperatura. De tempos em tempos é bom fazer a vistoria, que é fazer o inventário para verificar se não tem nenhum medicamento que está com prazo de vencimento próximo ou até vencido, que acabou passando batido e a gente não fez a retirada, tá? Então, olha só, falando em validade, no armazenamento, no estoque, isso é extremamente importante, né? A validade é uma coisa que a gente tem que olhar sempre, por isso que eu falei para vocês, quem tem o hábito de olhar validade, continue. Quem não tem esse hábito, comece a adquirir, tá? Uma das coisas que a gente mais passa o tempo fazendo é olhando validade de medicamento. Então, a gente usa uma frase dentro da farmácia que é assim, ó, o que vence primeiro sai primeiro. Não é porque eu tenho um produto lá já estocado, vamos pensar, vai, numa dipirona, eu tenho lá 24 frascos de dipirona e chegou da distribuidora mais 24. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 24, colocar na frente, empurrar aqueles que já estavam pro final da prateleira? Ou eu vou pegar esses que chegaram, recém-chegados, e vou colocar no fundo, depois? Eu não vou fazer nenhuma coisa nem outra. Eu vou olhar a validade. Não é porque acabou de chegar que o prazo de validade é maior. E não é porque está na prateleira que o prazo de validade está mais próximo. Eu tenho que ter essa malícia de que toda vez que chegar uma medicação, toda vez que eu for organizar, toda vez que eu for guardar, eu tenho que olhar o prazo de validade. O que vence primeiro sai primeiro. As distribuidoras, elas recebem vários produtos das indústrias, né? Vários lotes. E, de repente, o que está sendo entregue numa hospitalar, numa UBS, numa drogaria, são lotes mais antigos do que aquele que eu tenho já estocado. E se eu não tomar esse cuidado, o que vai acontecer? Vencer a medicação, prejuízo. Ou, pior ainda do que prejuízo financeiro, é você dispensar um medicamento vencido. Tá bom? Então, a gente tem que estar sempre olhando a validade. Guardem essa frase. O que vence primeiro, sai primeiro. Tudo bem? Coloquei algumas fotinhos aqui para vocês, ó. Então, nessa primeira foto aqui, ó, é uma farmácia hospitalar, tá? De algum hospital aí. Olha só, esse armário aqui, esse armário não, perdão. Aqui, ó, é geladeira, tá? Então, todos esses bins aqui, ó, são produtos termoláveis, tudo bem? Então, olha só, aqui uma farmacêutica ou uma técnica, não sei, né? Armazenando ou tomando um cuidado do prazo de validade, fazendo inventário. Aqui, ó, é de uma UBS, tá? Então, ó, por que eu coloquei essa foto? Para que vocês possam ver que a prateleira, ela está distante da parede, ela não está colada na parede. Pode ver que essa estante, ela é vazada, justamente para que eu possa ter facilidade na limpeza, né? Então, para que eu consiga ver aqui, ó, se essa parede está sendo úmida, está sofrendo umidades, tá bom? Olha só, o modo que foi armazenado, né? Sempre com o nome voltado para frente, né? A organização aqui não dá para saber, né? Mas, ó, tudo identificado. Não sei se tá por forma farmacêutica ou se tá por indicação, mas em ordem alfabética, provavelmente, tá? Olha só. Sobre os estrados que eu falei para vocês, tá? Então, caixas a gente não pode armazenar em contato direto do chão. A gente tem que ter pelo menos aqui, ó, essa altura de 5 centímetros para fazer o armazenamento das caixas, tá? Justamente para evitar contaminação de sujeira e poeira. Então, aqui, ó, uma distribuidora de medicamentos, né? Olha a quantidade. Aí a gente não tem as embalagens soltas, né? São por caixas, o que a gente chama de caixas de embarque, né? Então, olha a quantidade. Mas, ó, tudo respeitando, tá vendo, ó? Longe do chão, né? Prateleiras fáceis de ser limpas, justamente para não correr o risco de umidade. Aqui uma drogaria, né?
que vocês já devem estar bem acostumados, porque é o nosso dia a dia, que vocês devem frequentar. Então, cada drogaria tem o seu tipo de organização, mas sempre é importante lembrar que as validades, né, tem que estar sempre sendo verificadas para não correr o risco de vencer na